E aí a gente chega a essa nova denúncia em relação à família, e é importantíssimo, porque a estratégia do Bolsonaro estava, como a gente viu no debate da Bandeirantes, em colar o tema da corrupção com Lula, insistir nessa argumentação, enfim. E essas revelações prejudicam, né? E o governo, a candidatura Bolsonaro tem dificuldades em responder isso, né? Hoje no UOL ele dizia que não, isso aí é coisa de um cunhado, o que eu tenho a ver com esse cunhado? De fato, uma das propriedades é de um ex-cunhado, mas nós estamos falando de mais de 100 negociações, sendo que dessas, em torno de 25, 26 são com dinheiro vivo, e outro tanto, outro um quarto, 25, 26, os jornalistas não conseguiram apurar de que forma que foram, então talvez nem se esgote, né? E a boa notícia é que deve sair resultado dessas investigações da repórter Juliana Dalpiva, não é uma coisa menor, não foi feito, são 3 anos de investigação. Ela investigou 3 décadas da família Bolsonaro, né? Então sairá pela Companhia das Letras no próximo período. O resultado dessas investigações, mais de 50 entrevistas, ela teve acesso a documentos confidenciais, a autos de processo, etc. Então é possível que não se esgotem aí no próximo período essas denúncias que nós deveremos ver em relação ao patrimônio da família, que há muito tempo nós sabemos é desproporcional, né? Como o senador Randolph disse, né? É desproporcional os ganhos de um parlamentar com patrimônio, né? Nós vimos situações em que, se não fosse a inoperância do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, teriam levado as investigações, como a loja de chocolate, o caso das rachadinhas, etc., né? Então, certamente tem muito pano para manga aí, tem muita coisa ainda para aparecer em relação a essas 3 décadas de construção do patrimônio da família Bolsonaro, né? Ô Miguel, você acredita que esse novo escândalo tem força para impactar nesse processo eleitoral? Porque, inclusive, agora a gente colocou para rodar essa fala do Flávio Bolsonaro, né? E daí a gente conectando, de fato, com esse escândalo que vem à tona agora, a gente vê mais uma prova de como esse clã Bolsonaro legisla em interesse próprio, né? Então, fica muito claro, eu acho isso. Ele ali votando contra, pedindo vistas, enfim, de fato, para parar a apuração de um projeto que, inclusive, eu estava dando uma lida, trata-se de uma medida que vários países pelo mundo adotam, né, para, de fato, você tentar cercear um pouquinho essa questão de dinheiro, né, de compra e venda, enfim. Então, há força para impactar nesse processo eleitoral? Olha, eu achei engraçadíssimo a seleção, né, que a produção fez, porque o argumento do Flávio Bolsonaro tá fora da realidade do brasileiro, pagar boleto acima de 10 mil reais, né? Quer dizer, todo mundo vai no banco com carrinho de feira e 10 mil reais, né? E é engraçado que a propaganda positiva que o Bolsonaro tem usado na campanha é que ele criou o Pix. Então, né, para alguém que está tão apegado a dinheiro em espécie, né? É até o contraditório. Mas é difícil a gente aferir se vai ter resultados. Por quê? Durante esses 4 anos de governo, não faltaram denúncias relacionando a família, né? A casos de corrupção, de suspeitas, de rachadinha, e a percepção que as pesquisas foram registrando é de que havia no imaginário das pessoas uma ideia de que o Bolsonaro não é corrupto e ele não é responsável pelos filhos. Se os filhos roubam, não é responsabilidade dele, enfim. E o tema da corrupção talvez não colhe na pessoa do Jair Bolsonaro. Pode cair no Flávio, né, no Carluxo, enfim, tem um pouco mais de dificuldades para isso. Se isso surtir efeito, vai surtir naquela zona do rebaixamento que a gente fala, Ciro, Tebet, né? O pessoal que está trocando votos entre eles. Hoje a gente vai ter o resultado da Datafolha, e mesmo que a gente veja algum crescimento na pesquisa de hoje ou nas próximas da Tebet, do próprio Ciro, a gente percebe que as trocas de votos estão ali, né, entre eles, da Tebet para o Ciro, do Ciro para a Tebet, não tem mexido. Então, se afetar um eleitor mais com discurso acentuado da corrupção, etc., vai ser aí embaixo, né? Nós teríamos aí uma dissidência de um voto do Bolsonaro para o Ciro, para a Tebet, mas eu acho isso muito difícil, né? Quem está com o Bolsonaro sabe de quem que se trata, do que
quem é a pessoa, né? Certamente não é agora, mesmo quem era favorável, né, ao ex-ministro Sérgio Moro, se já se abandonou junto com o Moro e voltou agora, não vai abandonar novamente. E de qualquer forma, a Tebet e o Ciro não tem chances nenhuma de chegar ao segundo turno, a menos que o Lula ou o Bolsonaro desapareçam da disputa, né? A gente está falando, de novo, nós estamos falando em 4 semanas, o Ciro está aí há 4 anos como candidato, ele não ultrapassou essa barreira dos 10%. A gente, veja, ele teria que fazer milhões de votos por semana para chegar ao segundo turno, né? Não é, isso é praticamente impossível, a menos que, como foi em 2018, que o Bolsonaro estava nessa faixa aí dos 10, 16, foi preciso prender o Lula para ele chegar ao segundo turno, né? Então, a menos que a gente tenha uma prisão do Bolsonaro, que eu acho improvável, né? É impossível Ciro ou Tebet subirem agora, enfim, né? Então, eu acho um pouco improvável. Eu acho que nós vamos ter uma situação agora, pensando nessas 4 semanas, que é o Lula deve manter a sua tática desse último ano e meio de jogar parado, né? Por mais que tenha uma certa crítica dentro da própria campanha, de que ele podia ter sido mais incisivo no debate, que ele tenha que ser mais proativo nos evangélicos, etc. Há uma tendência de ficar tudo como está, meio que na lógica, time que está ganhando não se mexe. De qualquer forma, o tempo corre contra o Bolsonaro, não contra o Lula. Ainda que eu tenha insistido, espero estar errado, mas hoje a indicação é de que a gente tenha segundo turno, de que não tenha o suficiente, a menos que a gente tenha mudanças aí nesse próximo período. Mas isso não é um problema para o Lula, que, como a gente sempre tem falado aqui, no segundo turno o Lula cresce, o Bolsonaro vai chegar no seu teto ainda no primeiro turno. Então o tempo corre contra o Bolsonaro e ele não tem tido a capacidade de criar fatos novos que possam impulsionar, né? Recapitulando, o Auxílio Brasil não colou, o auxílio caminhoneiro não está colando, os taxistas, e o 7 de setembro, como eu acabei de dizer, tende a ser muito esvaziado, né? Então vai faltar algo que impulsione a campanha nessa reta final. E só para não perder, Thalita, a gente comentou umas semanas atrás, e eu esqueci de voltar a esse assunto. Quando o Janones retirou a candidatura, a gente falou, olha, não vai contar em voto, mas vai pesar muito na campanha digital. E tem sido feito, a gente tem percebido isso, né? Fora o protagonismo dele ali, batendo boca com Salles, etc., né? Mas a presença dele no meio digital tem sido forte. E aí, entre as más notícias para o Bolsonaro essa semana, de que o anti-bolsonarismo já é maior nas redes, e hoje o Lula já tem superado o Bolsonaro no TikTok e no YouTube, né? Então também, mesmo com toda a máquina, né, com todos os robôs, etc., né, mesmo no campo digital, o Bolsonaro tem tido mais dificuldades do que ele tinha em 2018. Né? Então, o tempo corre contra ele. E, por outro lado, a favor do presidente Lula. Né? Então, eu acho que, no geral, a gente pode ter... É muito engraçado, eu estava conversando com o Lauro, que escreve o Ponto junto comigo, a gente diz que a eleição das nossas vidas é a eleição mais importante do século XXI, mas está chata a beça, está acontecendo pouca coisa pelo que a gente esperava, né? Pela importância dela. Sério? Tanta coisa, tanta notícia para comentar, tanta coisa acontecendo, você está achando chata, poxa vida. Porque a gente vai ver, Thalita, que hoje nós vamos ver no Datafolha, e de certa forma tem mantido, olha, a gente vai ver nas pesquisas por telefone uma diferença de 8 pontos do Lula para o Bolsonaro, e nas que são presenciais em torno de 12 pontos, independente de quem faz. Então, por mais que a gente tenha fatos novos, tem ficado estagnado, né? E a tendência é que a gente vai chegar dessa forma até a última semana, provavelmente.